Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela, dando início a mais um programa, mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje vamos tratar de um tema que talvez não seja muito conhecido para a maioria das pessoas, que é a comunicação não violenta. Em tempos de divisão ideológica, de muitas discussões que a gente vê na internet, nas redes sociais, e até mesmo no meio dos nossos relacionamentos, das amizades, da família. É importante a gente tratar desse tema. As pessoas às vezes têm se mostrado muito agressivas ao defender as suas ideias, e a comunicação não violenta pode nos ajudar a minimizar, essa agressividade, a melhorar os nossos relacionamentos. E para tratar desse tema, nós convidamos hoje o professor e advogado Frederico Costa Greco. Olá, Frederico, tudo bem? Oi, Cristiano, tudo jóia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nós é que agradecemos a sua participação. O Frederico, ele, além de advogado e professor, ele é mestre em Direito, ele é mediador de conflitos e facilitador de justiça restaurativa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E para participar dessa conversa, desse bate-papo, mais uma vez aqui as nossas amigas e colegas, a Bárbara e a Isabela. Oi, Bárbara. Oi, Cristiano, tudo bom? Frederico, Oi, prazer estar Bárbara. aqui de novo. Obrigado. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Olá, todo mundo. Um prazer estar de volta. Oi, Isabela, prazer. Bom, Frederico, eu não sei se eu falei corretamente, mas é porque a gente não ouve nas nossas rodas de conversa muito esse tema de comunicação não violenta. Mas eu penso, e eu conheço um pouco, o que isso seria muito útil, pode ser muito útil no nosso dia a dia. Queria que você começasse, então, por favor, explicando o que é a comunicação não violenta e quais os objetivos dela. Bom, Cristiano, pelo que eu já estudei sobre a comunicação não violenta, meu entendimento, ela surgiu de uma experiência de vida, de estudos de um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E ele desenvolveu o que nós chamamos de comunicação não violenta. Ele tem um livretinho que não é grande, que tem uma linguagem simples e clara para a gente entender. E o que eu sei é que esse livretinho é fruto da tese de doutorado que ele fez com psicólogo. Mas a comunicação não violenta é muito mais do que uma tese de doutorado, é algo que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E ele explica que, na verdade, a comunicação não violenta é uma maneira que nós temos, que nós podemos aprender ou lembrar, relembrar uma maneira de comunicação e que ajuda a gente a falar um pouco também do que se passa no nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, e não apenas aquilo que a gente pensa que é certo, que é o correto, que é o bom, que é o bonito, né? Então, eu gosto de entender a comunicação não violenta como uma maneira da gente se expressar com o coração e com o cérebro, né? Com as emoções e com a razão. E a gente vive numa sociedade que está muito acostumada a achar que o bom é falar com a razão, ou ter razão, ou estar certo, né? O bom é estar certo. Então, para eu estar certo, eu tenho que falar com a minha razão, com os meus pensamentos. E a comunicação não violenta é justamente dizer que, tudo bem, é importante falar o que é certo, o que é correto, mas desde que passe pelo que está no meu coração, no coração do outro, com quem eu estou dialogando, com quem eu estou me comunicando. E o que é esse comunicação, né? Esse coração, né?
falar dos sentimentos, falar das necessidades, expor um pouco da nossa humanidade ou da nossa vulnerabilidade, né? E aí você pergunta quais são os objetivos. Eu acredito que o objetivo principal, quando o Marshall Rosenberg escreveu A Comunicação Não Violenta, pensou e escreveu, é que nós deixemos de ser violentos. Violentos com as nossas palavras, com a nossa comunicação, para que a gente possa aprender uma maneira de comunicar não violenta, ou uma maneira pacífica, ou compassiva, ou mais respeitosa, né? Então, esse, para mim, é o objetivo principal, né? Para que nós deixamos a violência no falar de lado e aprendamos um falar não violento, um falar mais respeitoso, mais compreensivo, mais empático, né? E tem outros objetivos secundários também, mas eu acho que esse é o principal. Pois não, Isabela? Não, é porque você falou assim, né? Nós vivemos uma sociedade assim que a gente tem essa questão da violência, né? E a gente tem altos índices de violência aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe, todo mundo acompanha o jornal, a gente vê o mundo inteiro assim com... Acho que é mais porque é noticiado dessa forma, né? Muita violência, muitos índices criminais e tal. Você acha que isso influencia, né? A gente viver nesse tipo de ambiente, isso influencia, né, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, de tratar as outras pessoas? Eu acho que influencia totalmente. O nosso ambiente influencia a nossa violência, a nossa linguagem violência, a nossa comunicação violenta, né? Inclusive, no livro do Rosenberg, ele cita lá um professor de uma universidade norte-americana, eu esqueci o nome dele e a universidade, mas ele cita que esse professor fez um estudo pesquisando a relação da linguagem e da violência, e ele constatou, ele chegou à conclusão que naqueles países, naquelas culturas em que as pessoas se comunicam com uma linguagem que busca o certo e o errado, o bom e o mal, que julgam uns aos outros, que avaliam uns aos outros. Ah, mas o fulano é estúpido, ou o fulano é ignorante. Que nesses países que usam essa linguagem, o índice de violência é muito maior. E aí ele cita até um exemplo assim, ó, o desenho animado. O desenho animado tem o herói, tem o vilão, o bandido, e o herói chega lá e dá um soco na cara do vilão. É o ápice do desenho animado para criança de 3 anos, né? Então, basta a gente ligar a nossa televisão e assistir os desenhos, né, os nossos desenhos que os nossos filhos e outras crianças assistem, que nós vamos ver que é violência no desenho. Já no desenho já tem violência, no jeito de falar, que você é mau, que você não presta, que você é bandido, que você é isso, que você é aquilo. E isso vai influenciar, logicamente, as nossas crianças a serem violentas no jeito de falar, e nós, como pais, os adultos e todo mundo, né? E essa pesquisa que ele cita, ele fala que naquelas culturas em que a sociedade acostumou a se comunicar, a falar em termos de necessidades, do que eles precisam, ao invés de buscar o certo e o errado, o bom e o mal, que elas são muito menos violentas. Então, isso tem tudo a ver, essa questão do ambiente, da cultura, tem tudo a ver com a violência num determinado lugar. E aqui no nosso país, infelizmente, nós estamos sofrendo muito com um ambiente muito violento, né? Frederico, e a gente nota também, né? Aí eu não sei se é uma característica só do Brasil, ou, lógico, não é só do Brasil, né? Não sei, outros países, né? Eu não vou ter essa informação. Mas a gente tem um nível de violência doméstica muito alto também, né? Que a gente acompanha. Lógico, como a Isabela falou, muitas vezes é explorado pela mídia isso, que acaba, né, difundindo programas sensacionalistas demais, mas que existe essa violência doméstica, existe. Então, o que a gente pode perceber muitas vezes? Que a gente no trato com as pessoas do trabalho, ou lá fora de casa chega dentro de casa, a gente tem um outro tratamento, né?
justifica-se muitas vezes pela intimidade que eu tenho com minha esposa, ou com meus filhos, então eu falo mais ríspido com eles, né? E eu imagino que a comunicação violenta ela possa, né, nos ajudar a ter esse tratamento melhor dentro do nosso lar, né, no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Com certeza. E o que parece, que a gente estava comentando até antes, né, da gravação do programa, a ideia da comunicação violenta, não violenta surge um pouco pelo preconceito, pelo bullying que o autor sofria. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Eu acredito, eu nunca tive a oportunidade de encontrar com o Marshall Rosenberg pessoalmente, ou de outra maneira, e perguntar para ele se o fato dele ter sofrido bullying na escola, se isso foi um fator que influenciou ele para ele se tornar um psicólogo, para ele pesquisar sobre a comunicação não violenta e violenta. Eu acredito que sim, que foi mais um fator. É claro que não, talvez não o único, né? Mas no livro dele ele conta no início que ele foi com a família morar em Detroit, né, uma cidade norte-americana, que ele estava lá na escola, muito novo, e que os coleguinhas dele descobriram que ele era judeu. E aí teve um burburinho na sala falando, ele é judeu, tal. É judeu. Então nós vamos te pegar, depois da aula, nós vamos te pegar e vamos te dar um couro, vamos bater em você, né? E realmente parece que isso aconteceu, que ele apanhou simplesmente porque ele era judeu. Então, quer dizer, na cabeça desses coleguinhas dele, possivelmente ser judeu era uma coisa ruim, né? Então, essa é a comunicação não violenta que a gente está acostumado, né? Eu olho para o outro e falo, isso que você tem é ruim, isso que você é ruim, isso que você faz é ruim. Então, você olha para o outro, você já até fala, meu santo não bateu com o dele, você nem conhece a pessoa, né? E aí eu vou xingar, eu vou humilhar, eu vou diminuir, e eu vou até, às vezes, até bater com agressão física, né? Fisicamente, agredir fisicamente a pessoa, né? Que aconteceu com ele, né? Então, eu acredito que isso influenciou a história dele. E uma coisa aí que você falou da violência doméstica no Brasil e do bullying, tem estudos que falam que tem uma relação, que muitas vezes a criança ela sofre violência na escola, ela sofre bullying, ou ela agride com o bullying, né? Ela bate com o bullying, e se ela não consegue resolver aquilo, por que ela está sendo violenta, por que ela está sendo agressiva, ela vai levar aquilo para a vida adulta dela, e provavelmente ela pode, né, entrar num relacionamento, se conhecer uma pessoa, uma mulher, um homem, por exemplo, conhece uma mulher e vai ser violento com ela, vai cometer violência doméstica com a própria mulher, né? É uma reprodução da violência, né? E o Rosenberg... Oi, Isabela, quer falar? Não, é porque eu ia falar assim que, enquanto você estava falando essa parte agora, eu fui lembrando que nós, né, tivemos recentemente, né, modo de falar, o ano passado nós tivemos casos de violência, né, de aluno contra professor lá na nossa escola, e à medida que você foi falando, eu fui lembrando, né, de como que nós tentamos agir após o ocorrido, né, no retorno para a sala, no contato com os alunos, e eu me lembro de ter perguntado para os meninos, assim, é dessa forma que aconteceu aqui, né, dessa violência partindo dos alunos para o professor, que vocês estão sendo tratados em casa? É dessa forma que está vindo da sua casa para cá? Ou isso está acontecendo só aqui? Né? Qual que é o fator? O que está motivando isso? Né? Porque se está acontecendo na sua casa, está errado. Está acontecendo aqui, também está errado. E as duas coisas precisam ser resolvidas. Né? Não é uma coisa que você deixa passar, porque se você deixa passar, aí é o que você está falando. Né? Vai, né, reproduzindo aquilo, vai registrando aquilo, né, no HD, e aí vai reproduzindo. Né? E o Rosenberg ele fala que toda violência é uma expressão trágica da necessidade da pessoa. Ela tem uma necessidade, ela precisa de algo que é muito importante para ela e que ela não consegue comunicar aquilo de uma maneira não violenta, sem agredir ninguém, sem machucar, sem ofender.
ela não consegue. Então, ela tenta expressar aquela necessidade, aquilo que ela precisa, mas sai de maneira violenta. Então, toda a violência é uma expressão trágica de necessidades. Então, para dar um exemplo bobo, assim, que acontece direto, eu cheguei agora há pouco aqui em casa e estava minha filha brincando com a amiguinha. E aí ela veio reclamar para mim que a amiguinha tinha rasgado o desenho dela. Aí eu tentei conversar, tentei entender, perguntei, mas por que você rasgou? Por qual motivo? Me conta, você fez isso mesmo? E ela ficou calada, ficou muda, não falou nada. Então, quer dizer, ela não conseguiu comunicar nada, né? Mas quando ela rasgou o desenho da minha filha, ela comunicou de maneira violenta, né? Ao rasgar o desenho dela, né? Então, ela tem alguma necessidade aí, não sei, eu fico imaginando, eu aqui como pai fico imaginando, ela é mais nova que minha filha, e ela não colore tão bem quanto a minha filha. Então, ela deve ter comparado o que ela coloriu com o que minha filha coloriu, sei lá, e teve algum sentimento que levou ela a rasgar, né? Mas ela poderia ter falado assim, eu queria colorir igual a você, você pode me ajudar? Ela estaria comunicando a necessidade dela de uma maneira não violenta, né? Mas ela não deu conta. O que ela deu conta foi rasgar o desenho. Então, ela foi uma expressão trágica de uma necessidade que ela teve. Será que a gente pode falar de uma falta de recurso de comunicação mesmo? Que às vezes a gente mesmo tem, né, de no momento não saber expressar e manifestar isso de uma forma agressiva, né? Com certeza, é isso. Inclusive, o Rosenberg fala isso no livro dele, né? Que nós temos poucos recursos para falar dos nossos sentimentos e necessidades, né? Porque ele explica no livro que a comunicação não violenta tem 4 princípios: observar sem julgar os outros ou a mim mesmo, expressar os sentimentos, o meu ou dos outros, expressar as necessidades, as minhas ou as dos outros, e fazer pedidos, né? Esses 4 princípios. Ele fala que nós temos pouco recurso para todos esses 4 princípios. A gente tem dificuldade tanto de observar sem julgar, como de expressar sentimentos. Quando a gente fala de sentimento máximo, quando você pergunta para alguém aqui, como que você está se sentindo? A maioria das pessoas fala assim, estou mal, estou zangado, sei lá, estou mal. Mas ela não consegue nomear esse mal é o quê? É tristeza? É medo? É preocupação? Não consegue. Há muitas pessoas. Às vezes, eu mesmo tenho dificuldade. Às vezes eu me sinto mal aqui, alguma coisa está me afligindo, eu paro para pensar, mas que sentimento que é esse que eu estou? E às vezes eu não sei. Então, essa falta de recurso tem a ver com a nossa cultura. E a gente também tem a falta de recurso de pensar nas nossas necessidades, né? O que eu preciso aqui nessa situação? Não sei, é respeito, escolher o que fazer, não está sendo respeitada a minha escolha nessa situação, a minha autonomia, eu não sei. E fazer pedido também a gente não sabe, a gente tem mais facilidade para mandar ou para pedir o que a gente não quer, né? Que é um pedido negativo. O Rosenberg também fala que a gente não deve fazer, não, a gente tem que fazer o pedido positivo, né? E ele até cita um caso lá muito engraçado, que a esposa estava sentindo falta do marido, que o marido muito ocupado, e aí ela vira para ele e fala assim, mas você está passando um pouco, você está trabalhando demais, você podia trabalhar menos, né, deixar de trabalhar. Esse foi o pedido que ela fez para ele, mas porque ela queria ficar mais com ele, ter mais a companhia dele, né? Aí o que ele pensou? Então tá, então eu vou deixar de trabalhar um pouco, aí vou me matricular numa aula de tênis, numa aula de algum esporte. Aí ele fez isso, aí ela achou ruim, porque não era o que ela queria. Continuou ausente, né? Continuou ausente, mas ela não soube pedir para ele, ela não sabia pedir o que ela precisava, ela pediu mal. Então a gente também tem pouco recurso para pedir, né, em todos os aspectos, né? E tem a ver com a comunicação, com a fala, com a linguagem. Eu tentar falar, né? A comunicação não violenta não é só fala, não. Porque o Rosenberg fala que eu posso me comunicar de maneira violenta ou não violenta sem falar um A. Só de olhar para a pessoa,
eu já sei, né, quem está me olhando, se ele está me olhando de uma maneira não violenta ou violenta, né? Alguns mais, outros menos. Tem pessoas que são mais atenciosas para isso, né? São mais sensitivas, mais sensíveis para isso, né? Mas todo mundo tem alguma medida, né? Mas quando a gente consegue colocar em palavra, ajuda a gente a entender mais, né? O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o outro, né? Ô, Frederico, e aí a gente sabe que você teve, né, algumas experiências em escola. Você deu alguns exemplos aí de relacionamento familiar, né? Mas Sim. pela sua experiência, pela sua vivência, né, trabalhando a comunicação não violenta em algumas escolas, qual que você acha que qual que é a importância de desenvolver essa comunicação não violenta na escola? E o que você acha, assim, você falou da necessidade, e aí o que você percebeu que é a principal, assim, né, não sei nem se estou empregando corretamente, mas a principal necessidade da escola, né, do ambiente escolar, para que a comunicação seja, assim, não seja violenta, né? E o que você acha que leva, às vezes, um comportamento violento, como a Isabela citou, violento do aluno com o professor e, às vezes, até mesmo, né, do professor com o aluno, né? Se é o ambiente ou se também fruto do meio externo. O que você acha? Assim, fala um pouco da sua experiência e das suas impressões para a gente, por favor. Só, Rodrigo, Frederico, desculpa, só complementando, porque a gente sabe que a escola, né, pelo nível de convivência que tem, né, pela heterogeneidade com que é composta a comunidade escolar, é um ambiente de conflitos, né? E a comunicação não violenta vai ajudar como a solucionar esses conflitos, né, que acontecem no dia a dia da escola. Tá. Bom, na minha experiência com as escolas da rede municipal, né, eu estive aí por uns 2, 3 anos em várias escolas, eu acho que de praticamente todas as regionais, reunindo com direção, professores, famílias, né, e também os alunos menos, mas também alunos. O que eu pude notar, assim, qual que seria a principal necessidade da escola sobre essa questão da comunicação, ser violenta, não violenta, essa questão dos conflitos, não sei se é uma necessidade, mas eu percebi assim que tinham escolas que o trabalho, a proposta que eu levava de comunicação não violenta, de mediação de conflitos, né, para a gente lidar melhor com os nossos conflitos, tinha escola que recebia super bem e que a gente conseguia fazer mais coisas assim, em termos de aprendizagem. Os professores aprendiam muito, quando eles, às vezes, falavam de uma maneira violenta, segundo a comunicação não violenta, os próprios alunos também, as famílias, a direção. E tinha escola que não havia essa aprendizagem, ela era muito pequena. Então, tinha uma diferença muito grande nesse aproveitamento. E aí eu ficava me perguntando, gente, mas o que fez essas diferenças? O que fez que uma escola se abrisse, reconhecesse e falasse, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, vamos investir, vamos fazer, vamos dedicar tempo, vamos colocar aqui no nosso calendário, isso tem que ser algo contínuo, e tem que ser médio e longo prazo, não é uma palestrinha ali, não é um encontro esporádico. E teve escola que não deu essa importância, que achou que não era tão importante, que o mais importante é o professor ensinar o conteúdo e os alunos aprenderem o máximo. E eu fiquei pensando, né, no que pode ter feito essa diferença. Eu acho, na minha visão, que passa muito assim por uma certa humildade dos adultos da escola, que são os professores, a direção e os familiares, naquelas que eles estão mais presentes, porque eu vi que muitas escolas, infelizmente, a maioria dos familiares não é tão presente assim com frequência, vem com menos frequência, de vez em quando, um evento, ou quando tem que fazer alguma coisa mais importante, né? Mas
esses adultos que compõem a comunidade escolar, ali mais de perto, dia a dia, quando eles reconhecem que a comunicação na escola está violenta e que isso é tão importante quanto trabalhar os conteúdos, o ensino e a aprendizagem, aí parece que eles entendem que eles têm essa necessidade maior da comunicação não violenta, de aprender esse jeito de comunicar, que fala com o coração, com sentimento, com necessidade. E aqueles que não dão essa importância, eles não reconhecem, eu acho. Assim, eles não falam, não, isso a gente tira de letra, que não tem isso. Eu não sou violento. Fulano é, ciclano é, a equipe não é. Não tem. Isso que é a coisa que mais me intriga na violência, porque o Rosenberg, ele chega de cara no livro e fala assim, nós somos violentos, mas nossa natureza humana tem algo que é compassivo, que é algo que é não violento. Nós temos esse lado também, né? Mas nós estamos violentos aí no automático. Mas o difícil é as pessoas reconhecerem isso, aceitarem. Parece que elas não se veem violentas. A gente faz, às vezes, sem perceber, né? A gente nega, sei lá, é uma coisa assim, muito estranha, sabe? Porque a violência é uma coisa que a gente vê que está aí, mas se você sair entrevistando as pessoas, 99% fala, não, eu não sou violento, não. Então, onde que está? Cadê? Quem que é o violento, né? Não era para estar esse mundo de violência se é só um percentual pequeno aqui, ali, um aluno ali, um professor ali, um diretor, um pai ali, uma mãe. Não era. Era para estar a maioria reconhecendo, falando, não, eu sou. Hoje eu cheguei lá em casa, meu menino estava fazendo uma bagunça, e eu sentei a mão nele e falei que ele era um pivete, um safado. Não, eu não vou reconhecer isso como pai, eu vou ter dificuldade. E por aí vai, né? O aluno vai ter dificuldade de reconhecer que ele foi violento ao falar com o professor ou fazer o que fez. E todo mundo da comunidade escolar, né? E uma outra coisa que eu acho que está ligado com essa pergunta que você fez, Bárbara, não sei se eu entendi tudo, vou conseguir responder tudo, mas que esse trabalho só dá certo, na minha opinião, se vier junto à comunidade como um todo, as famílias, os pais. Não dá certo só trabalhar ali com as pessoas que estão internamente ali na escola, os professores, os funcionários. Eu esqueci de falar os funcionários, né, porque eles também são os adultos, são parte dos adultos da escola, essenciais, né? Então, não adianta trabalhar só os professores, os funcionários, pessoal de monitor, pessoal direção, coordenação, família, não adianta. Tem que trabalhar com o entorno da comunidade como um todo, com as famílias, e até as outras instituições que estão ali, que se abrem para construir essa rede, essas parcerias também, né? O problema é que eu vejo é tempo. Nós estamos meio massacrados por um calendário super apertado e a gente não entende a importância de ter tempo contínuo para esses tipos de reuniões, de encontro, para trabalhar, para cuidar da comunicação, das relações, dos conflitos, né? E eu entendo que, aí talvez, não sei, respondendo a sua pergunta, Cristiano, esse tipo de trabalho ele vai influenciar, vai ter um resultado direto nos conflitos, no número de conflitos, na maneira como os conflitos aparecem e são encaminhados, né, como que a gente aprende a lidar com os conflitos, como que a gente aprende a solucionar. Né? Então, cuidando das relações da comunicação não violenta, consequentemente, nós vamos ter os conflitos com um caminhamento muito melhor, com as soluções muito melhores. E na escola, com certeza, vai afetar até o desempenho, né? Às vezes a gente está preocupado com o desempenho, em cima, o conteúdo, vão reforçar isso, reforçar aquilo, mas os relacionamentos desgastados eles vão ter uma influência negativa grande nisso, né? Com certeza absoluta. Isso aí, a medicina a neurociência já confirmou, já demonstrou. O cérebro estressado, ele não aprende. Então, as crianças vêm do ambiente violento na casa, na comunidade, e trazem essa violência para a escola. Não só as crianças, os adultos também. Às vezes um professor vem de um ambiente estressado, violento, e traz isso para a escola.
qualquer pessoa da comunidade, né, que é influenciada e traz, e aí esse estresse ali vai impedir a aprendizagem, vai impedir o ensino, vai impedir o bom ensino. Um professor estressado, ele não vai ensinar bem, ele não vai ficar aquém do potencial dele. Então, se a gente cuida das relações, o professor vai ensinar melhor, o aluno vai aprender mais e melhor, e assim sucessivamente. É impressionante. Isso, assim, é ponto pacífico, não tem dúvida nenhuma, né? É essencial, e a coisa é até mais séria. Tem estudos da neurociência que falam que a pessoa, quando ela chega num nível que ela não tem empatia nenhuma pela outra, o que é empatia? Porque a comunicação não violência é uma linguagem de empatia, né? O que é empatia? Eu aprender a me colocar no lugar do outro, é o outro aprender a se colocar no meu lugar. Peraí, nesse conflito aqui, nessa situação, como que o fulano está se sentindo? Qual que é a necessidade dele, né? Isso é empatia, né? E a comunicação não violenta é uma linguagem de empatia, né? E a neurociência, ela mapeou cérebros de pessoas que não tinham empatia nenhuma. E eles constataram o quê? Que eles tinham uma amígdala cerebral no cérebro, uma amígdala atrofiada. Ela não se desenvolveu ao longo da vida daquela pessoa, e aquela pessoa era insensível, até com diagnóstico de psicopatia. E aí eles estão preocupados, agora os neurocientistas estão preocupados de fazer o quê? Mudar o ambiente onde se desenvolve, né, onde se causa essa amígdala atrofiada ou não desenvolvida, justamente para essas pessoas poderem desenvolver a empatia, serem mais empáticas. Então, eu vejo que hoje a nossa sociedade ela não é empática, né? E as escolas, como reflexo da sociedade também, as comunidades também, né? E como que você falaria assim, para a gente, qual que é o passo inicial, né? Uma dica assim, de como que a gente treina, como que a gente deve praticar, né, essa comunicação não violenta? Qual que é o principal passo, assim? Na minha opinião, é através dos círculos de construção de paz, os círculos restaurativos. Não sei se vocês conhecem, mas é um método que é muito usado na justiça restaurativa, nas práticas restaurativas, né? O círculo, eu acredito que ele é excelente para a escola aprender a se reunir em círculo e cultivando essa comunicação não violenta, aprendendo a falar do coração, aprendendo cada um a falar os seus sentimentos, suas necessidades, a ouvir os sentimentos e as necessidades do outro, se colocar no lugar do outro. E aí a escola teria que encaixar momentos para ter círculo, assim, o calendário o ano todo. O ensino fundamental todo, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio todo. Teria que ser uma coisa assim, do calendário. Agora, muito bem planejada, muito bem liderada, muito bem orquestrada por quem sabe como fazer, né? Para a coisa também não ter um efeito reverso ou efeito ruim, né? Mas o círculo, eu acredito que ele é excelente para a escola cultivar a comunicação não violenta. Não um círculo, 2 ou 3, não, um círculo constante. Igual tem aula de português, matemática, né? Educação física, artes, eu tenho círculo. Tenho círculo na minha, sei lá, uma vez por semana, 2, mas eu tenho, toda semana eu tenho círculo na minha escola. Tem círculo na minha sala, com o meu professor, com meus colegas, tem círculo com outras pessoas da comunidade escolar, em outros momentos, com outros propósitos, fazer do círculo o padrão de reunião da escola. Agora, isso é uma construção, tem que ser muito bem pensada, muito bem executada e muito bem revista, né? Porque na medida que a gente vai usando a comunicação não violenta, vai tendo os efeitos, a gente vai vendo o que foi bom, o que não foi, o que deu certo, o que não foi, e vai reparando, vai consertando, vai aprimorando, né? E para isso acontecer, as pessoas que estão na alta administração das escolas, né? Os gestores, os líderes que têm esse poder de decidir isso, se de fato isso vai acontecer ou não, vai ser implementado ou não, e de sustentar essa decisão, né? Eles têm que tomar essa decisão, tem que vir deles.
Não adianta vir de um grupo de professores, ou coordenadores, ou até diretores. Não adianta, se às vezes vem, aí consegue ter um fôlego ali, mas aí vem um superior lá da Secretaria Municipal, ou da Prefeitura, ou de uma instância até maior, e fala, não, acabou, não vai ter mais, não temos tempo, não temos recurso. Não. Tem que ter essa base de sustentação de quem está em cima, para aí sim a comunicação não violenta ela começar a mudar a nossa cultura violenta. Porque não é uma coisa que muda da noite para o dia. Eu não vou aprender a me comunicar de maneira não violenta com meu filho, com o meu aluno, com o meu professor, em pouco tempo. É algo de longo prazo. É anos e anos. Né? Mas tem que começar. A gente tem que começar e manter. Né? Uma mudança de hábito, né? É. Bom, o Frederico, queria te agradecer muito, né? Espero, quem sabe, num próximo programa a gente poder falar um pouco mais sobre mediação de conflitos, sobre justiça restaurativa, que são temas muito interessantes. Afinal, a nossa vida está permeada por conflitos, né? Em todos os ambientes. E a gente tem que tirar o melhor desse conflito, ter a empatia pelo outro, né? E aprender a nos comunicar, a nos posicionar de uma maneira menos agressiva, né? mais efetiva, vamos dizer assim. Então, eu queria te agradecer, né? Falar que você foi muito bem-vindo a esse canal. Quem sabe no próximo programa a gente possa abordar com você essa questão da justiça restaurativa. Olha, Cristiano, eu que agradeço. Muito obrigado, Bárbara, Isabela. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso. Isso é minha vida, eu acredito demais nisso. Né? Eu sou um advogado que, quando as pessoas me ligam, é para a gente conversar e tentar chegar num consenso. Né? E eu acredito demais nisso. Eu sou professor que também ensina isso. Então, para mim é um prazer. Eu fico muito satisfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para encontros futuros, para a gente gravar de novo. É só a gente adequar a agenda, mas eu estou sempre à disposição para a gente continuar essa parceria aí, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Foi ótimo. A gente que agradece. Bárbara, obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Frederico, Isabela. Foi ótimo nosso papo de hoje. Obrigado. Também acho que a gente deve aí continuar com esse tema. Eu também quero agradecer, né, mais uma vez participar do programa. Obrigada, Cris e Bárbara, pela companhia. E muito obrigada, Frederico. Eu acho que para voltar é só marcar, porque eu acho que a gente vai ter muitos assuntos aí para poder ampliar. Com certeza. Obrigado. Se depender da gente, já está marcado. Então, eu queria agradecer a todos que estão assistindo esse programa. Lembrando mais uma vez, né, pedindo que compartilhem, que vocês se inscrevam no canal para que a gente possa divulgar esse assunto o máximo possível, chegar no maior número de pessoas também possível. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.